Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos dar início à live com o Dr. Gabriel Binkowski, que é o nosso convidado de hoje. Nessa live sobre os novos cenários, né? Ou as mudanças no setting em relação, promovidas, né, pela pandemia do Covid-19. E, peraí, Gabriel, olá! Oi, e aí, tudo bem? Boa noite. Prazer. Como é que tá o som, Gabriel? Para mim tá excelente. Como é que tá o meu? Agora, vamos papear um pouquinho enquanto o pessoal entra. Achei tão bonitinho que tu é gaúcho, né? Gaúcho da fronteira mesmo, né? Lá para os lados da Argentina, assim, mas faz bastante tempo que eu saí dessa região, uma região de imigrantes. Sim. Então, pessoal, para quem não conhece o Gabriel, recentemente, né, retornou ao Brasil. Gabriel fez o doutorado, né, em Paris, né, na Paris 13, é isso? Fiz mestrado, fiz doutorado e lecionei em 3 universidades lá, né, uns anos trabalhando em hospital também, como psicanalista. E aí fiz a aposta de voltar para o Brasil sob o governo Temer, achando que o pior tinha passado. E se confronta com o Jair Bolsonaro no poder. Exatamente. E com um aninho aqui aparecem essas outras figuras, né? Mas enfim, drama para psicanalista tem, né? Então trabalho não falta. Só te fazer um comentário, Gabriel, que eu morei um ano em Paris, né? Sim. Fiz um doutorado de sanduíche na Paris 7. E é interessante, né, o quanto as diferenças culturais entre... Eu estou aqui regulando a posição da câmera. O quanto as diferenças culturais entre Brasil e França são diferentes. Tanto no modo de vida, né, quanto no modo como se lida com as adversidades. Uhum. Muito interessante, porque na época que teve os atentados em Paris, eu estava lá. Uhum. Estão difuso... obviamente que eu chamava, na época, chamadas por Skype com a minha família, né? Aí estava eu fazendo uma chamada com a minha família, contando o sobrevivente dos atentados, taranana. E aí bate uma vizinha francesa na minha porta, enlouquecida, né? Ou então saí do seminário na Paris 7, tipo 10 da noite, cheguei em casa dela e ia cozinhar, claro, né? Uhum. Eles ficam loucos. O parisiense, ele é muito curioso, né? Enfim. Mas eu estou puxando esse assunto, Gabriel, porque, pessoal, para quem não sabe, o Gabriel participa de uma... Bom, ele compõe hoje o corpo docente da pós em psicanálise da Clínica Cultura, né? Obrigada por ter aceito o convite, Gabriel. E faz o seu pós-doutorado na USP, né? Junto à equipe da Miriam Debier. Uhum. Publicados e uma vasta experiência nessa área, e ele participa de uma pesquisa internacional que eu acho que é algo muito importante para a live de hoje. A gente vai discutir não é apenas a questão das reinvenções necessárias que a gente teve que fazer na vida a partir da imposição, né, colocada pela pandemia, né, mas ele vai poder também falar um pouco para a gente hoje sobre como que essa questão está se colocando em outros países, porque ele participa de uma pesquisa internacional, né, e está discutindo essas mudanças no setting. Para quem leu o argumento da live de hoje, né, pode visualizar, né, quem fez o argumento foi o Gabriel, né? E algo que ele colocou assim que foi muito pertinente, que até pouquíssimo tempo atrás, entre os psicanalistas era um tabu, o atendimento, né? Quando, na verdade, hoje se tornou uma realidade quase que hegemônica, né, Gabriel? Por exemplo,
uma vez por semana ao consultório. Eu atendo alguns pacientes que não se adaptaram à modalidade online, né? Mas a grande maioria, inclusive, pacientes de Blumenau estão sendo atendidos a pedido deles, e eu deixo isso a cargo do paciente nessa modalidade, né? Então, Gabriel, e aí só para falar para que a gente atrasou a live, esqueci de botar gasolina no carro, fui buscar o meu filho na escola, e não tinha mais. São os contratempos do deslocamento espacial, isso a gente está um pouco desacostumado. Mas sabe, Gabriel, que tem algo importante aí, porque a gente também esqueceu das necessidades físicas das coisas. Eu passo a maior parte, uso pouquíssimo o carro para sair de casa, tenho estado em casa quase o tempo inteiro, né? Não é um acaso, né? E aí eu acho que tem algo importante aí, que eu queria colocar, e aí te dou a palavra, que tem algo aí que Freud já anunciava, que é um pouco disso, né? A pandemia nos colocou face to face a uma adversidade radical que nós tivemos que inventar. Né? Então, nesse sentido, quer dizer, diante de uma adversidade, né? E aí eu lembro de uma live que eu fiz, Gabriel, sobre o que esperar de uma análise hoje, que acho que foi com o psicanalítico oficial, em que eu uso, sabe os 6 propostas para o novo milênio, do Ítalo Calvino? Uma delas é a leveza, né? Sim. E ele coloca a leveza como algo fundamental, e aí ele lembra de uma passagem importante, né? Que o sujeito, diante do olhar congelante de Medusa, né? Como que ele se safa disso, né? Quer dizer, dessa paralisia promovida pela urgência, né? Ai, eu vou fazer 7, faltou gasolina, meu Deus, o mundo vai acabar, que é um pouco que se promoveu com a pandemia, né? Meu Deus, e agora? Não tenho mais trabalho, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar as contas? E o sujeito desarvorando, né? E aí, na passagem do Calvino, ele diz assim, né, assim, né, com as sandálias aladas, né, acho que é Perseu, né, enfim, escapa do olhar, né, devorador e congelante de Medusa, onde aí ele pode justamente, quer dizer, poder, né, sair dessa paralisia promovida pelas adversidades. Isso que nos paralisa. Contigo a palavra, Gabriel, vamos lá. É interessante essa cena, né, da vitória sobre Medusa, né, uma vez que essa vitória se dá quando ele vira para ela um escudo espelhado. Né, e aí é interessante para a gente começar a pensar nisso, né, porque isso de alguma forma é um descolamento da imagem, é a retirada de um espelho. Né, talvez tenha um ponto de desidentificação necessário para que a gente consiga viver isso que a gente está vivendo, né? E aí, acho que iniciando um pouco esse assunto do qual a gente vai falar hoje, e vai falar um pouco nas aulas nesse final de semana, né? A gente esquece de uma coisa muito importante da travessia do corpo teórico freudiano, assim, que foi escrito por mais de 40 anos, né? Se a gente for contar entre os escritos pré-psicanalíticos, o momento em que a expressão psicanálise é colocada em cena 2 vezes, ali em 1895, 1896, né? E aí depois dessa fundação, em 1900, com a interpretação dos sonhos. Porém, a gente dá bastante relevância, né, sobretudo alguns dos movimentos psicanalíticos dão muita relevância à noção de pulsão de morte, né, a esse trabalho de destruição, de aniquilamento, de retorno ao inanimado, né, que Freud incorpora a teoria. Seguidamente, a gente discute essa necessidade que o Freud teve de transformar a teoria, né, de retirar a centralidade do princípio do prazer na vida psíquica, né, dizendo, olha, tem outras cenas clínicas, tal como aquelas que a gente encontra no psicotraumatismo de guerra. Ele foi bem influenciado pela clínica do Ferenczi ali. Isso. No entanto, a gente vasculhando um pouco essa
essa biografia freudiana desse momento. A gente sabe que ele perdeu um filho, né, nesse período, a gente sabe do que foi a Primeira Guerra, né, do que ela causa na Primeira Guerra, tanto que tem aquele texto que a gente usa muito, que é o Experiência e Pobreza, do Walter Benjamin, né, que conta um pouco os efeitos da impossibilidade de narrativa daqueles que voltavam da Primeira Guerra, que não conseguiam nem contar o que tinham vivido, né. Mas tem uma coisa muito importante que a gente esquece, que foi um período de pandemia também, esse momento que cria a pulsão de morte, foi a gripe espanhola, né, que promove essa revolução teórica para a psicanálise, que é tão revolucionária que muitas correntes de psicanálise dão uma ignorada nas consequências da pulsão de morte, né? Enfim, não leva até as últimas consequências, e talvez nós até hoje estamos levando as últimas consequências, tentando levar o que significa pensar na pulsão de morte, né? Enfim, comentando sobre isso, assim, sobre essa transformação tanto teórica quanto clínica que vai surgindo nesse momento, porque a gente fala no psicotraumatismo de guerra, né? Tentando pensar um pouco como dar conta desses novos quadros clínicos em que o aparelho psíquico parecia trabalhar para insatisfação, parecia repetir, né? Aí a gente entra na noção de gozo e tudo mais, mas isso, claro, necessitou transformações técnicas, né? Que para o Freud acabaram chegando lá no texto da análise sem fim, análise com fim, análise finita e análise infinita, né? Que era essa pergunta sobre é possível chegar a um fim de uma análise, por que elas estão tão longas e tudo mais, né? E esse é um momento que até para o Freud, em que ele escrevia também uma análise leiga, né, para comentar sobre a não redução da psicanálise ao campo médico, a ser algo que estaria no campo médico, mesmo que ele tinha esse sonho, né, de que a psicanálise poderia ser a terra prometida da psiquiatria, né, que ela poderia ser o corpo teórico que ofereceria uma psicopatologia para a psiquiatria, né? Mas então acho importante pensar que a gente sabe que a técnica psicanalítica sempre se transformou, a técnica psicanalítica foi se alargando, né? A gente tem todos os debates envolvendo Melanie Klein e Ana Freud, né? A fim de acolher crianças na clínica, de pensar possibilidades de intervenções pré-edipianas, né? Depois a gente tem... Eu lembrei do Spitz. Do Spitz, isso. Um momento de uma situação muito próxima disso. O que fazer com essas crianças que se tornaram órfãos? Sim. Né? Uma situação de guerra, né? Isso, e é interessante, né? Porque a psicanálise, a gente tem que encarar que ela não é extraterritorial, ela não foge do seu tempo, né? Apesar de essa é uma expressão do Serge Leclerc, né? Que ele criticava muito, né? A psicanálise não é extraterritorial, ela não é alienígena, ela não está fora, a gente não está fora desse mundo, a gente está vivendo isso, né? E, enfim, teve todas essas transformações, a clínica com grupos, com a psicose, as interações com a psicofarmacologia, e fomos desenvolvendo a clínica, né, trocando os quadros clínicos, muitas vezes, né, pensando uma clínica a partir das estruturas, e isso sempre veio junto com transformações técnicas, né, e com transformações políticas. E aqui... Mas, morou na França, lembra a questão dos jihadistas na França, que é uma discussão que está muito em alta. O orientador que foi da Miriam, o Fethi Banzlama. Eu fui em alguns seminários dele em que ele discutia essa questão de adolescentes que iam para a Síria fazer treinamento para atentados terroristas no território francês. E que foi uma discussão muito forte. E a clínica, e aí, depois eu queria que tu falasse um pouco disso, eu sei que eu estou te cortando, mas eu vou, na verdade, apimentando a conversa.
fez uma clínica com imigrantes na França. Sim, e uma clínica com esses jovens que sonhavam ir para a Síria fazer treinamento para a jihad. Isso. E mais, no Brasil, é interessantíssimo, né? No Brasil, a gente tem a realidade dos sírios que vieram para cá. A gente tem a realidade de também sujeitos de países vizinhos que vieram para cá numa situação de extrema pobreza. Aqui em Blumenau, onde eu moro, tá cheio nas sinaleiras pedindo esmola. Uhum. Esse ponto é interessante. Eu vou começar por isso que acontece na França, então, para a gente pegar algo bem recente, né? Que eu morava na França nesse ano de 2015, né? Quando houve eu morava em Montmartre. Ah, que delícia! Morava ali. E aí, enfim, né? Estava lá vivendo Charlie Hebdo, depois dos atentados ao longo do verão, que houve uma série de decapitações, né? E foi bem interessante que houve consequências, né, para o plano das relações, no dia a dia das pessoas. Para o Charlie Hebdo foi muito interessante, assim, né? Porque me parece que gerou uma certa onda de solidariedade. Cita um pouco o público a questão do Charlie Hebdo. Ah, sim, claro. Foi em dia 6 de janeiro de 2015, né? Dia 6 de janeiro de 2015 houve uma série de atentados, né? Um primeiro atentado contra o jornal satírico Charlie Hebdo, no qual dois rapazes, né, que eram irmãos, entraram na redação e fuzilaram toda a equipe, matando quase todo mundo, né, inclusive personalidades bastante históricas do periodismo francês, porque o Charlie Hebdo fazia sátira com tudo, né? E alguns anos antes eles haviam feito uma publicação de uma charge com o profeta Maomé, né? E é algo bastante estrito para o movimento, para os muçulmanos e para os movimentos islamistas, né? Que Maomé é intocável, né? Que ele não pode nem ser representado, não pode ter nenhuma figura de Maomé, na verdade, né? Eles seguem bastante a riscas, ele não pode ser desenhado, no caso, né? É ainda mais satirizado. E aí houve uma série de ameaças, né? Já havia uma preocupação constante com a equipe do Charlie Hebdo e houve realmente esse assassinato que mudou muita coisa e anunciou uma nova onda de terrorismo na Europa. Né? Porque a gente tinha conhecido aqueles terrorismos no começo do anos 2000, né? Que se dão nos Estados Unidos no World Trade Center em 2001, depois atentados terroristas em Madrid, em Londres, nas estações de metrô, que eu acho que a gente tem um pouco essa memória um tanto viva, né? Mas que eram movimentos islamistas bem diferentes. Esses dos anos 2010, né? Que ainda está vivo, eram ligados a movimentos que tentavam criar um Estado Islâmico ali onde fica Síria, Iraque, né? E naquele momento, no início dos anos 2000, era um movimento mais, vamos dizer assim, de protestar, muito encabeçado pelo Bin Laden, né? De protestar contra o mundo ocidental, de alguma forma, né, de destruir o inimigo, né, não havia uma preocupação de criar um Estado, de criar um movimento e tudo mais, né. Mas então naquele momento na França, assim, gera uma solidariedade e foi marcante, assim, porque eu lembro, assim, que foi na sexta-feira e na segunda fui dar aula, né, o dia todo, em Amiens, onde eu trabalhava naquela época, um pouquinho ao norte de Paris, e a gente tinha ao meio-dia fazer um silêncio nacional. E aí foi o momento de levantar, né, com todos os alunos, de parar um minuto, né, e depois de conversar sobre isso, né. E eu lembro, assim, do pavor dos alunos de confissão muçulmana, dizendo, né, a partir de agora já me olhavam torto. O que vai ser de mim agora, né? Que vai acontecer, né? E também era interessante que os alunos... Trazendo a discussão para o Brasil, Uhum. algo muito importante que se colocou no governo Bolsonaro, que foi entrando no Palácio do Planalto, ele manda tirar todas as obras de artes, né? Porque, bom, a questão do Estado laico desaparece, né? Família, igreja, Estado, um retrocesso imenso, né?
coisa de, não, Brasil, um país plural, etnicamente falando, né, com uma colonização portuguesa, africana, indígena, alemã, espanhola, né, e o cara defendendo quase uma raça ariana. Uhum. Algo muito importante, porque quase como, né, a única religião seria, né, a católica, e é interessante, né, nem a católica, porque Bolsonaro também se elegeu com a ajuda das igrejas evangélicas do Brasil, que é algo que eu sempre né, Sim. mandou que os alunos impressos, eu li, enfim, e né, essa questão da pluralidade vem sendo, né, por exemplo, o Bolsonaro publicamente disse, né, se eu tivesse um filho eu matava. Uhum. Né? Psicólogo, o meu psicólogo é um pedaço de pau. Tipo assim, coisas desse tipo, Gabriel, que são completamente impensáveis em pleno século XXI, mas acho que a nossa conversa ela é muito bonita, porque ela também nos aponta para o seguinte, o quanto o pacto civilizatório ele não está garantido. Uhum. Ele é o tempo inteiro, e o quanto a gente está em risco o tempo inteiro de um certo retorno à barbárie. Uhum. Né? E interessante, e mais um ponto que eu queria te apontar, que também o que engata nessa discussão, Gabriel, é também essa lógica de alguém que se apresenta o Messias, Uhum. promete uma certa ordem, interessante, né? Que aí toca um pouco na neurose e no narcisismo infantil, né? De justamente eleger um pai que promete colocar ordem nas coisas, como se, né, nesse momento que o sujeito vota um cara como esse, ele também se desimplica radicalmente da sua participação. Né? Tem uma frase bonitinha que é meio senso comum, né? Qual é a sua parte na desordem que você vive? Uhum. Ou seja, qual é a tua participação no pacto, na situação atual, quer dizer, a tua Ana Análise, quando ela fala, né, da responsabilidade do sujeito frente ao mundo em que ele vive. Então, eleger alguém que promete botar ordem no mundo é também se desresponsabilizar frente à sua posição ética. Uhum. E aí tem um movimento que é esse da fascinação, né? O que é da fascinação, né? Por exemplo, na França, quando acontece isso em 2015, a gente vê o ódio crescendo, né? O ódio contra certas populações muçulmanas islâmicas, sobretudo, né? Mas também contra negros, contra árabes e tudo mais. E a gente vê, por outro lado, uma juventude que pertencia a essas categorias sociais e étnicas, começando a se fascinar com esse ideal de violência. Com esse ideal de violência contra esse mundo que as acusava, que as segregava, né? Como se essa fascinação por uma violência que crescia, né? Ela pudesse salvar o sujeito desse lugar de submisso, assim, mas era bem complicado, porque essa fascinação com a violência terrorista era um pacto com uma ideia de suicídio, de alguma forma, né? Até tem um trabalho sobre isso chamado Édipo terrorista, Édipo traficante, que daí eu linko, né, um menino daqui com um menino de lá, né? E aí tu está falando agora, né, o que a gente viu também o que a gente já viu desde 2016, né? Quando se pode fazer o que se quiser com uma presidente da República, se entende que, enfim, se pode fazer qualquer coisa em qualquer segmento da sociedade. E em 2018 a gente vê o discurso do ódio vindo e empoderando, né, liberando agressividade para com o outro, né, a partir de certos estereótipos, segregações. O que eu costumo dizer, Gabriel, quando a gente, qualquer um, autoriza, assiste a uma barbárie e é conivente com ela, você está criando espaço para que ela se perpetue. Uhum. Tem algo importante aí, porque, veja, quando eu dei aula no final de semana, né, e eu falava para os alunos assim, uma disciplina sobre o sujeito em psicanálise, eu dizia assim,
O que se esperava dali? Quando o Bolsonaro foi ao Congresso e disse, homenageia o Carlos Brilhante Ustra, Uhum, que foi que enfiava ratos em vaginas de mulheres, em frente aos seus próprios filhos pequenos, né? E ele é aplaudido. O que se esperava ali? Uma interdição imediata. Esse cara uhum, precisava lá, dali direto para a cadeia, porque a gente vive uhum, numa situação, né? De uma democracia, mas uma uhum, democracia tem algo importante, Gabriel. Uma democracia não pode autorizar qualquer coisa. Ou uhum. seja, a barbárie ela precisa ser interditada constantemente, justamente para sustentar o pacto. Agora, o que o Bolsonaro faz diante de uma pandemia, quando ele vai a público e diz é só uma gripezinha, Uhum, fazia, dava entrevistas sem máscara, e é cloroquina, isso está até hoje colocado. O que uhum, acontece? É quase interessante, né? Uma conduta que convida, aproximando o que tu estavas trabalhando, é quase um convite. Pessoal, vamos amarrar um colete de, de explosivos no corpo e vamos explodir. Porque é um convite ao suicídio. É uhum, um uhum, convite à morte. uhum. Né? É interessante assim, né? Eu não sei como é que está a situação. Está em São Paulo agora, né? Uma situação no Brasil hoje, né? É dramática nessa relação do Covid. E é interessante que, mesmo assim, né, ainda segue essa mesma lógica. E é uma lógica de sacrifício, né, que vai acontecendo, porque ela empodera no sentido de ela fornece uma fascinação de violência, né, naquele momento em que que se pode xingar quem quiser, que se pode liberar certos preconceitos, se pode dizer qualquer coisa, se pode escrever qualquer coisa, mas no atual momento também tem um pedido de sacrifício, né? Eu te dou toda essa sensação de poder, de energia, né, que acaba aparecendo nesse tipo de identificação com certas lideranças que fazem às vezes de ideal de eu, né, acaba sendo um ideal de eu de alguma forma para muitos, né, enfim, é um homem que se vende como fálico, né, imbrochável e tudo aquilo que vem junto, né, e a partir daí, né, ele pede o que na sequência ele pede um sacrifício. Ele pede, meu soldado, vá à guerra, se mate, né? Enfim, viva a sua, viva o que você quiser viver, saia por aí, não dê ouvidos a nada, a toda esses, né? Toda esse mimimi que tem por aí. E aí entrando no que a gente tá vivendo, né? Porque a gente já vinha trabalhando isso na psicanálise, nos consultórios, nas universidades, nos serviços públicos, né? A gente já vinha um acréscimo muito grande da violência contra minorias, né? Em todos os segmentos. E aí tem um monte de gente que conhece bem a situação que está por aí, inclusive. O pessoal está Que vem, comentou por aqui, que vem, professor. que vem trabalhando por aí. E aí o que foi acontecendo? Mas eu acho que tem um ponto importante. Quem defende e diz assim, ei, não tem minorias? Sim. Quando, acho que tem algo aí que a gente precisa avançar, Gabriel, que é uma dívida simbólica Uhum, entre isso, como, por exemplo, claro. os negros, né, que foram dizimados com os negros, com os índios. Quando a gente fala em minorias, a gente também está falando de sujeitos que foram dizimados, sacrificados, por exemplo, os judeus na Europa, Uhum, né? Essa dívida simbólica que nós temos com o passado é uma maneira de ligar. E é curioso, né? Porque o que a gente viu a partir ali o que antecedeu ali a eleição do Bolsonaro foi uma certa negação da ditadura, uma certa negação da escravidão, uma negação do Holocausto, percebe?
E aí tem uma expressão da Ana que eu gosto muito, quer dizer, é como se esse fio que liga o presente ao passado, ele se rompe. Uhum. Como se, como se o passado fosse uma falácia, uma invenção. Não tem, e aí é curiosíssimo, porque eu fico aqui pensando, agora numa provocação, Gabriel, são os efeitos de um sujeito que fica sem história. E o que é alguém sem história, senão alguém sem passado? Uhum. Sempre brinco, né? Porque o que se espera de uma análise, se não sujeito e poder conjugar os três tempos? Uhum. Passado. Uhum. Agora, o sujeito vive no eterno presente, e aí a cena que me vem do eterno presente, sabe qual é a cena, Gabriel? Totem Tabu, mito do Horta Primeiro. Uhum. O eterno presente, uma noite sem fim. Né? Enfim, eu queria discutir um pouco sobre isso, assim, dessa questão do passado, negação da história. Porque, veja, eu acho que isso nos interessa muito, inclusive dentro da própria psicanálise política em relação a isso. Né? Por exemplo, é interessante assim, né? Isso a gente cai no reino das opiniões. Né? Uhum. Sim. A gente tem um conceito psicanalítico precioso aqui, né? O conceito de recusa. Né? E o conceito de recusa, ele tá ligado à estrutura perversa, né? E a estrutura perversa, ela é algo, né? Gerar algo que seja descolado da realidade, né? Que promova um circuito particular de gozo. Né, um circuito particular de investimento libidinal. Por exemplo, a teoria da perversão começa com um fetiche, né, que é, por exemplo, negar a castração sexual e se ater a um outro objeto de investimento libidinal que serve para mascarar que tem uma diferença sexual, por exemplo, né? E de alguma forma, quando tu fala nessa negação do passado, né, que já era algo muito característico do Brasil, né, essa violência que a gente tem nas memórias da família, pode ir para a família de cada um, tá tudo esquecido. Casa Grande, Senzala, tudo. Absolutamente tudo esquecido, né? As pessoas sabem 2, 3 gerações no máximo, ninguém sabe de onde veio, não aconteceu nada, né? E existe realmente já existia essa violência simbólica aí. Mas agora talvez a gente está vendo um mecanismo, né? Que daí eu entro muito numa ideia do Derrida, né? Da pulsão de crueldade, que é uma maquinaria maior ainda de recusa de diferença, de recusa de história, de promoção de sujeitos cada vez mais desamparados. Perfeito. Claro, porque lindo isso que está falando, porque, Gabriel, a fabricação do desamparo é a condição sine qua non para a construção ou a inscrição de novos governantes bárbaros. É isso? Sim, sim. Primeiro eu produzo a desordem, produzo o desamparo, e depois porque isso é um mecanismo perverso, e depois eu, justamente, quer dizer, eu produzo tudo isso. E aí, eu que produzo tudo isso, eu me ofereço como vou dar ordem na casa. E aí que interessante isso, né? Porque a psicanálise, talvez, ela tem uma regra, ou né, que é a livre associação discursiva. E quando a gente está pensando a psicanálise, né, para além do consultório, da técnica, ela tem uma condição, que é que as pessoas possam procurar esse laço social livremente. Né? E aí o interessante disso que a gente está conversando, né, que, na verdade, o que a gente está fazendo o que está acontecendo nessas recusas, nessa segmentarização social, nessa segregação de tudo, nessa colocação de um grupo contra outro, ou vários grupos contra vários grupos, ou bolhas inteiras vivendo em realidades completamente apartadas, é que a gente se está inviabilizando qualquer possibilidade de livre associação, de democracia. Né? Porque acaba não tendo mais nada que seja o comum entre as pessoas, né? O que acaba acontecendo é um distanciamento que, no fim,
leva a uma violência reiterada, né, que é aquela violência, retomando o início da nossa conversa, da repetição, do traumatismo e de algo que trabalha pela não inscrição se repetindo, né, ou seja, nessa trilha da pulsão de morte. Gabriel, há uma lógica muito narcisista. Deu uma cortada, Michele, agora. Uma lógica narcísica? Também admito uma lógica narcísica, porque na medida em que eu não encontro mais um laço, elementos ou recursos ou condições ali que possam me ajudar a elaborar minhas questões singulares, é quase como isso aí, uma certa cultura do sujeito do laço. Fica narcisicamente tomado, quase como uma criança pequena, e no mais, isso também gera uma lógica paranoica. O mundo está contra mim, só acontece comigo, por que isso me acontece? E aí é uma lógica que conduz ao que a Maria Itaquel também vai, e aí eu acho essa discussão tão linda, Gabriel, que é uma lógica que produz sujeitos ressentidos. Quase papai não me deu aquilo que eu merecia. E são sujeitos que, então, vão reivindicar ao outro uma reparação dos danos que a vida lhe causou. Então, quer dizer, então é interessante, porque em vez de, e aí eu acho que entra numa outra discussão, Gabriel, que me ajudou muito agora, é uma associação livre importante, que você cria aí sujeitos infantilizados, não se responsabilizam pelo laço, porque se veem impotentes frente a isso, mas se tornam sujeitos demandantes. Demandantes ao outro. O outro que tem que dar a ele a reparação daquilo que ele não teve. Percebe que fica uma lógica quase, e é interessante, quase especular, mas também uma lógica incestuosa. Incestuosa. O sujeito fica aprisionado numa dinâmica edípica, sem tolerar a diferença. Então, no mesmo circuito libidinal. E esse mesmo circuito libidinal... Papai e mamãe estão no quarto transando, a criança fica lá, mãe, 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 mãe. Ei, na medida que a mamãe fecha a porta, vai brincar. Não sabe brincar. Mamãe. Não se descobre. Esse é ponto. E vai buscar novas mãos. E aí, o que acontece, né? A pergunta que eu coloco aqui, eu coloco para ti também, né? O que acontece quando esse mundo lá fora está sendo paulatinamente destruído, como o que a gente está vendo aqui, né? A gente vai chegar, sabe-se lá. Eu vou aproximar, pessoal. O meu óculos está cortando, eu acho que é a internet, não sei. Quantas centenas de milhares de mortos nós teremos aqui e vão ser perdas, que vão ser buracos, que não tem ritual, que não tem processo de luto mais. Vai ser o quê? Todas essas perdas, elas são um novo genocídio. No sentido, elas são um novo genocídio, né? Mas, Gabriel, acho que também tem um ponto importante. O morto que não pode ser enterrado vira um fantasma. Um zumbi? Perfeito. Né? Porque na ditadura se promoveu, e o Paulo Endo faz uma reflexão interessante em relação a isso. Os corpos que não puderam ser enterrados, ou enterrados em caixão fechado, em que eu não pude ver o corpo na ditadura, isso produziu nas famílias uma sensação de que esse morto poderia retornar a qualquer momento. Ou seja, a impossibilidade, Gabriel, de realizar um luto. Primeira questão. Da ditadura. Segunda questão, em relação à pandemia, se promove algo muito parecido. Porque eu coordeno o curso de pós em psicologia hospitalar aqui em Blumenau. A família pode ver o corpo, o sujeito que morreu, mas depois esse corpo, enfim, ele é ensacado, ele tem todos os cuidados aí.
né? E ele é enterrado com caixão fechado, os velórios têm uma duração mínima, enfim. Uhum. Né? Mas isso não é sem efeitos, né, nos sujeitos que não puderam, porque o pastor do hospital, que está concluindo após o hospital agora, o Valmor, colocou uma questão importante. Primeiro, né, quer dizer, quais são os efeitos dessa perda dos rituais de luto, necessários ao luto, se perderam com as imposições da pandemia. E o que vai acontecer nesse país, né, onde nós seremos olhados, já somos olhados como párias internacionais? Sim, os alunos trouxeram isso nas aulas. Ninguém mais quer saber de brasileiro em lugar nenhum, porque é um país que está... Sabe que isso é uma coisa que me chamou a atenção quando eu, uns anos atrás, na França... Para quem votou no Bolsonaro, disse assim, ó, eu quero voltar a viajar para Disney. A gente está super aberto, né, internacional. Mas sabe que eu lembro quando eu estava na França, assim, acho que foi 2011 ou 2012, assim, teve um amigo camaronês que morava muitos anos lá e ele me disse, assim, já numa celebração, assim, Gabriel, tu tem ideia que o Brasil vai ser o primeiro país subdesenvolvido que vai virar desenvolvido? Eu vejo só coisas de Brasil, eu vou na universidade, tem brasileiros aqui, eu vejo coisas de música brasileira, filmes brasileiros, literatura brasileira, está acontecendo um fenômeno que a gente nunca viu, que um país vai literalmente, né, se juntar a esse grupo de países desenvolvidos. Os colegas da França que estão assistindo aqui, Guia Batista, Psi, tem mais medo hoje aqui na França, é o Covid brasileiro. Seja bem-vinda. Covid brasileiro, fascismo brasileira, né? O que os psicanalistas brasileiros vão ter que... O que a gente vai ter que pensar, né, para lidar com os efeitos de tudo isso? Claro. Agora, Gabriel, vamos mudar um pouco a discussão para o tema principal. A gente está meio que rodeando, eu acho que tem muito assunto lindo aí, né? Pode ser uma primeira de muitas, né? Mas fala um pouquinho, assim, como é que está essa questão da mudança no setting, como é que tem pensado no Brasil, e como é que vocês têm discutido isso nessa pesquisa internacional que estão fazendo em outros lugares. Eu queria que te falasse um pouco, assim, vamos partir do macro para o micro, como é que está isso no cenário internacional, que discussões que vocês têm feito em relação a isso, e, né, para poder chegar um pouco como é que tu está visualizando isso hoje no Brasil. Né, porque eu queria só te fazer uma adenda, assim, né, a gente aqui em Blumenau teve que se curvar, eu vou anunciar isso na próxima semana, a gente acabou tendo que transformar todas as pós-graduações do Hospital Santa Catarina em cursos online. Uma previsão e perspectiva de retorno presencial para absolutamente nada. E segundo alguns especialistas, a previsão é essa pandemia durar uns 5 anos. Infelizmente. Mas é o que eu tenho escutado, né, por aí. Mas sabe que entre até os psicanalistas ou profissionais psi, uma resistência imensa em dar aula online. Ah, não, online não aceito, Michele. A gente vai fazer o quê? Vamos se enfiar numa sala e vamos contaminar todo mundo? Vai recusar a realidade? E, Gabriel, pacientes que pararam, sabe assim, ou alunos que disseram assim, não, eu só retomo o curso quando voltar presencial. Gente, esse troço não tem perspectiva de retorno. Percebe? Tem uma certa resistência de também se colocar aí a partir do novo, né? Que é um pouco isso que eu falava no início da live. Que isso, né? Lidar com as adversidades. Tá, tudo bem. O cara não tem gasolina, faz o quê? Tá, tudo bem, não dá presencial. Faz o quê? Esse é o ponto. Quer dizer, a gente precisa se reinventar. Faz o quê diante da cassação? Esse é o ponto. Fica na porta chamando mamãe, que nesse caso é uma privação e uma frustração, mas que tem efeito de castração. Mas quer dizer, fica ali, mamãe, eu quero presencial. Ou a gente se vira com o que tem para hoje? Esse é o ponto. Vai lá, Gabriel.
Assim, então, né? Ainda bem que há uma tradição entre psicanalistas brasileiros de pensar a política, né? Uma tradição nos últimos 20 anos, um pouco mais, talvez, né? De vários grupos. Isso é um tema um pouco tabu na França, né? Por conta de diferenças institucionais. E aí, o que aconteceu? Começa a pandemia, estoura, né? Isso a gente foi realmente se dobrando. Isso foi objeto de muita conversa, né? A gente tem um grupo grande, tá até a Júlia aqui, né? Que trabalha com atendimento de imigrantes, e a gente tentando pensar em dispositivos para... Essa Júlia que está aqui com a Júlia Bart Psi, né? Ela trabalha nesse grupo, ela está aqui, né? Ela foi do Médicos Sem Fronteiras por muitos anos também. E o que acontece, né? A gente teve que se dobrar, pensar em dispositivos, né? Como funciona, né? Sem o corpo, mas tem a voz, tem o olhar, faz por áudio, faz por vídeo. Todo mundo foi tentando literalmente bricolar para que a gente pudesse continuar trabalhando, pudesse trabalhar com os nossos pacientes num dos momentos mais complicados da história. Num dos momentos não só de desamparo, de desalento, né? Calma, Gabriel, a questão narcísica entra na lista, né? Teve analista vindo para mim, já dizendo, não, porque o atendimento online, né? Aí vinha outros dizendo assim, não, porque não tem o corpo, e não é a mesma coisa. Você fala a mesma coisa. Quer dizer, eu acho que também não dá para esquecer dessa parte. Sim. As rivalidades e os narcisismos, fogueira das vaidades entre os próprios analistas. Sabe que lá na França, né, teve muito analista que atendeu durante toda a pandemia, presencial, né, tendo uma proibição, literalmente uma proibição formal, né, de fazer certas atividades, e outros que pararam de atender. Preferiram deixar os pacientes para não trair a sua suposta causa analítica, né? O que eu acho um desvio de ética muito... Se a gente consegue, de alguma forma, encontrar pessoas, né? Então, né, a gente começou... Vou te dar um exemplo. Nunca me esqueço. Uma associação Blumenau. Eu vou costurando com o Chico. Eu estou adorando a conversa. Teve uma vez que deu uma tempestade no Blumenau. Voltou luz na cidade inteira. Eu tinha uma paciente agendada para as 9h30 da noite. Sabe o que eu fiz? Peguei meu carrinho, fui no posto de gasolina, usei o Wi-Fi do posto e atendi a paciente no telefone. Assim. Percebe? Mas tem algo aí de uma dureza de alguns analistas nisso. Se as condições adequadas não estão colocadas, não é possível. Gabriel, desculpa a expressão, que porra é essa? É que a gente também é castrado, né? E por isso que a teoria evolui, a técnica vai evoluir, né? Eu realmente não sei se daqui a algumas décadas a gente não vai estar pensando, né, em como conversar com robôs que vão querer fazer análise com inteligências artificiais, porque imagina a experiência, né? Tanto que um dos melhores vilões do cinema é o HAL de 2001, Odisseia no Espaço, né? Mas enfim... Mas assim, voltando, e aí a gente começou a conversar, eu e algumas colegas da França e do Líbano. Gabriel, assistindo, ou tu, Gabriel, eu tô sem relógio aqui. Quando chegar umas 9h30, não, 8h30, a gente começou às 7h30, né? Umas 8h25, a gente já se encaminha pro término, tá? Tu tem relógio aí, Gabriel? Tá, então tem mais uns 7 minutos. Não, a gente pode ir até o final, sim. Só que pra gente não se perder no meio do caminho, e eu acho que a gente vai ter que seguir isso numa outra live, Gabriel. Beleza. Eu vou contar dessa pesquisa, então. E aí a gente começou a se reunir, colegas da França, do Líbano, de várias universidades e algumas ligadas a associações de psicanálise bastante ortodoxas, né? Para tentar entender o que estava acontecendo com as pessoas, né? Como que os pacientes estavam nos colocando questões da pandemia, porque para além da passagem ao virtual, nós estávamos sofrendo as mesmas coisas. Não saber o que estava acontecendo, o número de mortos, o desalento com a política. Nós também somos sujeitos na cidade, na polis, né?
E isso, de alguma forma, nos afeta narcisicamente. Então, a gente começou a fazer essa pesquisa entrevistando, né, psicoterapeutas de várias orientações teóricas do Brasil, da França, Líbano, Itália, acho que alguém já fez pesquisa com os Estados Unidos, eu espero entrevistar chilenos também, e a questão central aí que acabou acontecendo para além desse tema da passagem ao virtual e tudo que transforma os dispositivos, né, é que isso muda o virtual no sentido de espelho, né, que a gente passa a enxergar outras coisas na clínica, a gente passa a virar o espelho para fora, né, como a gente estava falando do Perseu, e fazer com que a própria política se enxergue, com que o próprio sujeito político se enxergue no dispositivo clínico, né, no dispositivo clínico e na própria transmissão da psicanálise. Né? Tu estava falando das aulas e tudo mais. Porque a transmissão da psicanálise se transformou com tudo isso que a gente está vivendo, né? Como a gente dá supervisão, como a gente dá aula, como a gente se encontra com colegas. Live é produção de saber, é encontro isso aqui, tem associação livre, tem inconsciente se produzindo. Não, e mais, né? Acho que a Júlia e a Lia Batista estão aqui conversando aqui, bonitinho, no chat. Que isso? Psicanalista no Instagram? Como assim psicanalista tem Instagram, tem Facebook? Como assim? Mas é engraçado, assim, porque tem algo aí, né, de uma live, que é algo que hoje, né, Gabriel, se tornou um acesso fácil a um público, eu diria democrático. Então, né? E que fica disponível ali, que vai ter o registro, depois eu vou postar isso, né, para as pessoas poderem, que não assistiram agora no momento, né, mas eu acho que tu também toca na questão do preconceito, né, porque não é preconceito contra a live, é preconceito contra a aula virtual, é preconceito contra a análise online, por aí vai. É preconceito contra e-book. Por que não? É preconceito contra tudo, né? Mas me parece que fala de um trabalho ativo de destruição das novas modalidades de laço da sociedade, né? Porque é isso. Isso, quanto tempo a gente tem ainda? É isso, daqui a pouco a gente vai ser cortado. É 8h27 no meu. 8h27? Bom, eu acho, Gabriel, assim, né, que a gente só foi um petisco diante de um universo imenso. Eu vou te convidar a repetir essa live em breve. Não a live, né? Mas a gente poder dar continuidade para quem está acompanhando a gente. Então vai fazer uma parte 2. Com certeza. E abordar muitíssimas coisas, né? E eu acho que um assunto, e eu acho que tu finaliza com uma frase super linda, que é uma recusa às novas modalidades de laço. Eu acho que tem uma pergunta fundamental, que eu gostaria de finalizar essa live a partir das lindas colocações, e foram pérolas, Gabriel. Super lindo, te agradeço muitíssimo. Eu fiquei impressionada, é tão bom conversar com alguém que escuta. Fiquei impressionada com a tua posição, e eu queria te falar uma coisa, assim, uma coisa é sustentar a importância da tradição, conduz, né, o passado ao presente, e que a partir desse passado a gente possa situar no presente. Agora, quando um passado se torna um passado que o presente não pode ser discutido a partir dele, modificado a partir dele, é um passado que ele é mortífero. É um passado que aprisiona, é um passado que não nos faz andar, é um passado, retomando o início da live, que opera como medusa. Passado. Ou seja, e nós precisamos de novos Pégasos para enfrentar, a gente precisa de muita leveza para enfrentar os novos desafios colocados pela pandemia e pelas problemáticas do nosso social de hoje. Senão a gente vira pedra, né? A gente vira pedra, a gente vira tumba, literalmente, né? Isso.
Que horas são? Algum minuto mais? 29, eu acho que a gente vai ser derrubado a qualquer momento. Então tá, então, Gabriel, obrigada. Eu que agradeço. Muito bom conversar contigo também. O próximo live com o Gabriel, só vou decidir com ele a data e a gente vai seguir esse assunto importantíssimo e eu vou te propor o seguinte, vou fazer uma trilogia, já que tu é dos meus. Essa é a parte 1. Vai ter a parte Beleza. 2, a parte... Porque a gente tem muito amigo em comum. Muito! Combinado? Trilogia dessa mesma temática. Combinado, então? Beleza, perfeito. Boa noite a todos, agradeço muitíssimo a presença de todos e a gente segue discutindo. Semana que vem, na segunda-feira, eu tenho uma live com a Ana sobre os enlaces e desenlaces amorosos durante a pandemia, tá? E que também a discussão vai ser, enfim, lindíssima, tá? Gabriel, conto com a tua presença lá. Tá? Com certeza. E amanhã, o Gabriel vai estar dando aula aqui para os alunos aqui da pós em psicanálise, aqui de Blumenau. Né? Te agradeço muitíssimo, Gabriel, um prazer imenso. Eu que agradeço o convite, né? E vamos fazer uma sequência até que haja o presencial em algum momento. Isso. Agora deixa eu só perguntar uma coisa. Como é que eu finalizo? Porque eu fiz uma live um dia desse, então nós vamos bater um papinho leve agora, até ele desligar esse troço. Como é que eu faço para gravar esse troço depois, Gabriel? Eu me perco nas tecnologias. A Rafisa que está aqui sabe. Eu acho que tu tem que apertar em... Tu tem que encerrar a live e ela fica salva, se tu não é derrubado, alguma coisa assim. Ai, faz o que agora? Gente, salva nós! Por favor! O que a gente faz agora? Porque ele nos derruba assim que fechar os 60 minutos. Então nós temos tempo para bloquear um pouquinho. E tá quanto tempo em São Paulo, Gabriel? 3 anos e meio, quase. E tu tá pesquisando o que agora no pós-doc? Na verdade, eu formalizei 2 linhas de pesquisa aqui, né, desde a entrada, uma com dispositivos clínicos com imigrantes, né, e tentando pensar realmente, né, como é que a gente pode encerrar a live e salvar. Então, a gente pode deixar ela finalizar sozinha? Eu não sei se esse é o problema, Cris. Se a gente terminar, tem que parar antes para salvar. Como é que para? Pergunta aí. Como é que para esse troço, Gabriel? Para antes e salva é mais fácil. Sim, para antes. Sim, para como? Vai ter um X ali do lado. Tem um xizinho ali? Eu acho que é o xizinho ali, Perguntei para as tuas conterrâneas. É apertar o xizinho aqui, gente? Dá uma dica para nós. Os dois. A gente não quer perder o fim da história. A gente não quer perder o fim da história. A gente precisa... Aperta no X, isso. Tu tem que apertar no X e salvar. Perfeito. Então tá. Gabriel, a gente segue depois conversando. Tá? Beijão. Salva no X aqui em cima, né, pessoal? Então tá bom. Garante, né? Gabriel, um beijo grande. Foi um prazer. Até a parte 2. E depois, pessoal, tem a parte 3 também. A gente vai Valeu. Discutindo esses pontos que são fundamentais. Tá bom? Boa noite a todos. Tá bom, beijão. Tchau. Tchau, Beijo, pessoal. Gabriel. Tchau.